A Bacia de Campos, descoberta nos anos 1970, é a maior região petrolífera do Brasil. Situada entre a costa norte do estado do Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo, ela é responsável por 80% da produção nacional de petróleo. Por isso, os municípios localizados nessa área recebem royalties da Petrobras, que é a empresa responsável pela exploração da matéria-prima. Um deles é Campos dos Goytacazes. De acordo com a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo, só em 2012, Campos arrecadou em royalties mais de 424 milhões de reais. No entanto, todo esse dinheiro não parece estar produzindo impacto no desenvolvimento local. Campos possui um dos piores índices de desenvolvimento humano do Rio de Janeiro, ocupando a posição de número 54 do ranking estadual do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, composto por 92 cidades. O que justifica o IDH quando o município é um dos que mais recebe e arrecada royalties do petróleo? O grupo que nos antecedeu na prefeitura, quando veio a nova lei das participações especiais, acabou comprometendo esses recursos com custeio. E nós estamos revertendo essa curva para investimentos na cidade. E a gente sabe que não vai melhorar o IDH da noite para o dia. É preciso que políticas públicas sejam implementadas com consistência e permanentes para que possamos reverter esse quadro perverso que nós encontramos na cidade. O secretário tem razão. Não se muda o IDH da noite para o dia. São necessários investimentos de médio e longo prazo para que as políticas públicas contribuam efetivamente para a transformação de uma realidade social. No entanto, esta não é a primeira vez que a atual gestão assume a prefeitura. Entre os anos de 1989 e 2012, Antony e Rosinha Garotinho já passaram 3 vezes pela administração do município. Neste período, Campos já recebia o dinheiro pela exploração do petróleo. Apenas na primeira gestão da atual prefeita, a cidade arrecadou em royalties mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. O baixo IDH coloca Campos entre os 9 municípios que fazem parte do território da cidadania norte fluminense. São 849 mil habitantes vivendo em situação de pobreza. Desses, 12% vivem nas áreas rurais. São 14 mil agricultores familiares, 6 comunidades quilombolas e 24 assentamentos que dependem de políticas públicas de educação, capacitação, infraestrutura e apoio das atividades produtivas. Entre 2008 e 2010, o governo federal já investiu mais de 385 milhões de reais no território. Nós vamos até os municípios, vamos até o território e vamos identificando as parcerias, mesmo com órgãos do governo federal ou com órgãos estaduais ou com os municípios, para a implementação dessas políticas. Como é uma novidade, você tem comunidades mais organizadas, que têm um passado e uma trajetória de luta, seja pela reforma agrária, seja pelo fortalecimento da agricultura familiar. Você tem municípios em que os prefeitos e prefeitas têm esse compromisso, mas você tem outras situações que não são assim. Davi é representante dos produtores rurais dos assentamentos Che Guevara e Ilha Grande. Aqui, os agricultores vivem da plantação de quiabo, maxixe, coco e cana-de-açúcar. Durante a nossa visita, ele mostrou alguns dos projetos realizados com as verbas do programa, que estão parados. A importância desse agroindústria é justamente isso, é nos agregar valor na produção da cana e também dos frutos. Por quê? Porque esses tachos que vocês estão vendo aqui, dá para fazer doce, dá para fazer rapadura, dá para se fabricar melado. Esse projeto, que foi construído tecnicamente pelo Embrapa, em parceria com o INCRA e MDA, traz essa alternativa para nós. Ivanilce, qual é a justificativa que eles dão para não estar funcionando ainda? O que ele passa para a gente é que, faltando verba, né? E que estava buscando essa verba, até onde eu sei, foi liberada uma verba no final de 2012, mas que não deu tempo de fazer o projeto, esse dinheiro retornou para Brasília. Só que aí, eu não sei o que acontece lá, só tem 1 ou 2 técnicos para trabalhar nessa área, e acaba que a gente fica só à espera deles. Com relação ao território da cidadania, a gente tem trabalhado junto ao território
alguns projetos como, por exemplo, um centro de formação de agricultura familiar. E um outro projeto que eu me lembro também foi o centro de comercialização. Isso não aconteceu, de fato, por conta de uma eterna inadimplência que esse município vive ao longo dos anos. Todos esses projetos, por exemplo, o centro de comercialização foi aprovado aqui pelo colegiado e pelo território, foi para um município pequeno, onde o prefeito deu uma quantia muito pequena, né, e foi, por exemplo, para Cardoso Moreira. O centro de formação da agricultura familiar foi para São Fidélis, que são um município pequeno, com 30 mil habitantes, outro com 12, 13 mil habitantes. Por que Campos hoje, com os lotes tão grandes, não consegue resolver sua questão da inadimplência? O município se encontra inadimplente há vários anos. Quando nós assumimos o governo em 2009, nós encontramos em torno de 36 itens pendentes com o governo federal. Fomos resolvendo passo a passo e o mais grave de todos era a dívida com a Previdência, com o INSS, que conseguimos regularizar e estamos fiscalizando para que nós possamos estar habilitados a conseguir repasses para projetos nas áreas culturais, educacionais e outras áreas afins. E é um absurdo isso dentro do município, um dos maiores municípios do Rio de Janeiro, com o maior orçamento, né? Hoje Campos tem um orçamento superior ao estado de Sergipe, né? E a agricultura familiar vive nessa situação.